Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Biofácil. Hoje iremos abordar conteúdos relacionados às organelas celulares das células procariotas e das células eucariotas. Então, enquanto roda a vinheta, subscreva-se no canal e vamos para o vídeo. Hoje iremos abordar conteúdos relacionados às organelas celulares das células procariotas e das células eucariotas. É uma forma de síntese ou de uma forma enfática. Nós vamos tentar perceber que na primeira aula nós abordamos a citologia, onde definimos a citologia como um ramo da biologia que se dedica especialmente ao estudo das células. Neste caso, é um ramo da biologia celular. Definimos a célula como uma unidade básica, estrutural e funcional de todos os seres vivos, onde a partir da célula é que nós vamos ter uma certa vida, neste caso. Hoje iremos abordar qual é o aprofundamento da própria célula, onde vamos falar das organelas celulares que lá se encontram. E referir que organelas são estruturas especializadas que se encontram dentro de uma célula. Então, ao nível das organelas, nós vamos ter diversos outros tipos de organelas que constituirão uma certa célula. Mas antes de tentar aprofundar de uma forma mais detalhada o que seriam as organelas ou quais organelas estariam lá presentes, vamos tentar definir quais são as principais organelas ou as organelas-chave que vão constituir um bom funcionamento de uma célula. As principais organelas seriam a primeira organela principal seria a membrana plasmática ou simplesmente membrana nuclear ou a membrana celular. Temos a membrana plasmática. De seguida, temos o citoplasma. E temos o material genético. O conhecido como DNA. As principais organelas que vão constituir o bom funcionamento de uma célula, temos como primeira organela a membrana nuclear, a membrana plasmática, temos de seguida o citoplasma e por fim temos o material genético. De uma forma mais detalhada, o que seria a membrana plasmática? A membrana plasmática seria uma organela celular responsável por selecionar ou por garantir uma seleção da entrada de substâncias ao nível da célula. Isto é, ela funciona como uma barreira seletiva em que vai permitir a entrada e a saída de substâncias. Ou, de uma forma mais simples, a membrana plasmática ela controla na célula o que entra e o que sai. E desta forma ela garante um bom funcionamento da célula. Durante o vídeo, iremos aprofundar cada vez mais o que quer dizer membrana plasmática ou quais são as principais funções da membrana plasmática. De seguida temos o citoplasma. O citoplasma é uma organela celular também responsável por garantir que todas as outras organelas lá estejam presentes. Ou é ao nível do citoplasma em que vamos encontrar diversas organelas celulares. O citoplasma ao nível do citoplasma encontramos diversas organelas celulares. Hoje o citoplasma ele vai garantir um ambiente propício. E o citoplasma ele possui um líquido gelatinoso denominado citosol. É um líquido gelatinoso que encontramos ao nível do citoplasma. E ao nível do citoplasma é onde vai a maior velocidade das reações metabólicas. As reações metabólicas elas vão com maior velocidade ao nível do citoplasma. Em seguida temos o material genético. O material genético seria nada mais e nada menos que a informação de uma célula que lá toda vai encontrar-se contida. Ela encontra-se contida dentro do material genético. Neste caso, dentro do núcleo. O material genético, ou simplesmente a genética, seria um ramo da biologia que vai se dedicar ao estudo das transmissões das características hereditárias de um progenitor para um descendente de geração em geração.
o termo genética, vamos tentar perceber como é que ocorre o processo de transmissão de características hereditárias e da transmissão das características de geração em geração. Hoje iremos abordar especialmente as organelas celulares. Definimos a membrana plasmática de uma forma muito breve como uma barreira seletiva que vai permitir a entrada e a saída de substâncias do meio intracelular e do meio extracelular. Neste caso, de dentro para fora e de fora para dentro. Ela permite esta entrada, pois ela constitui uma barreira seletiva. Então, diríamos de uma forma muito breve que a membrana plasmática ela controla a entrada e saída de substâncias. Dissemos que o citoplasma ele vai possuir um líquido gelatinoso denominado citosol e que ocorre a maior velocidade das reações metabólicas. De seguida também abordamos um pouco acerca da genética ou acerca do material genético em que encontra-se toda a informação do cérebro. Então, estas seriam as três principais organelas ou as organelas-chave para o bom funcionamento da célula. Essas seriam as organelas-chave para o bom funcionamento das células. De uma forma mais aprofundada, vamos tentar perceber quais são as organelas que constituem as células procarióticas e quais são as organelas que vão constituir as células eucarióticas. Na primeira aula definimos as células procarióticas como células que vão possuir uma organização mais simples. Neste caso, a partir do material genético, ele vai encontrar-se disperso ao nível do citoplasma, diferentemente das células eucarióticas que vão ser as células mais complexas, pois o seu material genético encontra-se definido ao nível do núcleo, ao nível da membrana nuclear. Dissemos também que as células eucarióticas elas subdividem-se em dois tipos de células. Temos as células eucarióticas animais e temos as células eucarióticas vegetais. Então, durante o vídeo, vamos tentar perceber quais organelas elas constituem as células eucarióticas vegetais e quais das organelas vão constituir as células eucarióticas animais e qual é a relação que as células eucarióticas animais têm com as células eucarióticas vegetais. Qual é a relação destas organelas, desde as procarióticas até as eucarióticas. Se está gostando do vídeo, deixe ficar aqui o seu like e o seu comentário, pois é a partir do seu comentário que nós podemos avançar. Vamos aqui abordar as organelas das células procarióticas. Organelas das células procarióticas. Teremos aqui células procarióticas, elas vão possuir como a primeira organela a parede celular. Temos como a primeira organela a parede celular. Bom, a parede celular ela é uma organela muito importante para as células procarióticas enquanto para as células eucarióticas, pois a parede celular ela vai garantir ou vai dar um formato à célula. Neste caso, vamos imaginar uma célula procariótica. A estrutura que a célula procariótica ela vai possuir é devido à parede celular. Ela vai dar um formato à célula. E ela é responsável, ela é formada a partir de polissacarídeos. Esses polissacarídeos que vão permitir que a célula não esteja em estado de erupção ou estado de erupção. Neste caso, ao nível, a partir dos polissacarídeos, a célula ela evita diversas rupturas. Neste caso, a maior quantidade de água ela será impedida de penetrar ao nível da célula devido à presença de polissacarídeos e também devido à principal função da parede celular, que é dar um formato à célula. Neste caso, é o nível da parede celular em que a célula vai ter um formato.
Formato celular. Formato celular. Em seguida, vamos encontrar a membrana plasmática. A membrana plasmática. Vamos encontrar a membrana plasmática. Aqui vamos tentar aprofundar um pouco mais daquilo que seria a membrana plasmática. A membrana plasmática nós definimos na primeira etapa, que seria uma organela celular cuja principal função é a seleção da entrada e saída de substâncias ao nível do cérebro. Nós hoje queremos aprofundar cada vez mais o que significa membrana plasmática e quais são as suas e qual é o seu impacto dentro das células ou ao nível da célula. A membrana plasmática ela é constituída por uma bicamada de fosfolipídios. O que seria a bicamada de fosfolipídios? Bicamada de fosfolipídios seria um conjunto de fósforos em que vamos encontrar lípidos e proteínas ao nível de uma bicamada lipídica. Neste caso, a membrana plasmática ela vai ser formada por uma bicamada lipídica junto de presença de proteínas ou de componentes proteicos. Nós vamos formar um modelo denominado modelo do mosaico fluido. Então, a membrana plasmática ela serve como barreira, ela serve como ela seleciona a entrada e saída de substâncias, na célula. Ela é composta, né? Ela é constituída ou é composta por uma bicamada de fosfolipídios, junto com proteínas, bicamada de fosfolipídios mais proteínas, nós vamos ter um modelo denominado modelo do mosaico fluido. O modelo do mosaico fluido, ele foi postulado, ou ele foi descoberto, ou formulado por dois cientistas importantes. O primeiro cientista tem como nome Nicholson e Singer. Estes é que formularam o modelo do mosaico fluido. E o modelo do mosaico fluido ele foi formulado no ano de 1972. Bom, nos exames de admissão, principalmente da Universidade Eduardo Mondlane, eles têm feito questões na parte da introdução do exame de admissão, principalmente da biologia. Eles podem fazer uma questão assim: em qual das organelas nós vamos encontrar o modelo do mosaico fluido? Daí podem aparecer diversas alternativas e a alternativa correta ou a alternativa na qual ocorre o processo do modelo do mosaico fluido seria a membrana plasmática. E ao nível da membrana plasmática, nós vamos encontrar um processo que vai ocorrer, que seriam as funções principais da membrana plasmática, cuja primeira função principal, sendo a membrana plasmática uma das principais organelas, ela irá servir de proteção. Ela tem como uma das principais funções a proteção. De seguida, temos a manutenção da homeostase celular
a manutenção da homeostase celular, Então, a proteção seria muito mais na previsão ou na redução dos impactos negativos que poderiam acontecer se simplesmente na célula entrassem e saíssem substâncias a qualquer momento. Diferente da presença da membrana plasmática, em que ela vai servir de uma barreira seletiva, em que ela vai selecionar a entrada e a saída de substância. Neste caso, é o nível da membrana plasmática também que vai ocorrer o transporte de substâncias ao nível da célula. Nas próximas aulas podemos abordar quais são os tipos de transportes que ocorrem ao nível da célula. Pois, ao nível da membrana plasmática, nós vamos encontrar um tipo de transporte que seria o transporte ativo e outro transporte que seria o transporte passivo, onde um dos transportes ocorre com gasto de energia, que seria o transporte passivo, o transporte ativo, que vai ocorrer contra o favor de gradiente de concentração, e teríamos o transporte passivo, em que iria ocorrer sem gasto de energia, isto é, a favor do gradiente de concentração, onde da zona de maior concentração para a zona de menor concentração não haveria gasto de energia. Diferente do transporte ativo, em que ocorre contra o gradiente de concentração, isto é, da zona de menor concentração para a zona de maior concentração, onde vai ocorrer um gasto de energia ou uma certa energia que será usada para que possa ocorrer esse tipo de transporte. Então, este conteúdo relacionado ao transporte de substâncias ao nível da membrana plasmática, ao nível da célula, iremos abordar mais adiante. Portanto, uma das principais funções da membrana plasmática seria a proteção, que visa garantir o bom funcionamento da célula, pois ela seleciona o que entra e seleciona o que sai. De seguida, temos a segunda principal função, que seria a manutenção da homeostase celular. Muito bem, falando da manutenção da homeostase celular, a membrana plasmática ela visa garantir que este processo da homeostase celular possa ocorrer da melhor forma possível. Mas não basta simplesmente falar da homeostase celular. É necessário tentar perceber o que significa homeostase celular. Homeostase celular é uma das principais funções vitais da célula, pois é a partir da homeostase é que a célula ela vai responder aos estímulos. De uma forma mais detalhada, vamos imaginar uma situação em que temos um indivíduo e passa por uma situação, e passa por um estabelecimento. Temos o indivíduo A, vai passar por um estabelecimento em que a temperatura encontra-se a 25 graus Celsius. E de seguida, ele passa do segundo estabelecimento, vai passar do segundo estabelecimento, o mesmo indivíduo, e encontra a temperatura aos seus 45 graus Celsius. 45 graus Celsius. Este processo da percepção do indivíduo, neste caso, a reação do seu corpo, que seria a percepção da mudança climática ou da mudança da temperatura ao nível dos pontos em que ele encontra-se, seria o processo da homeostase. Então, a homeostase seria a resposta dos estímulos ambientais, seria o corpo respondendo aos estímulos ambientais. Então, quando o corpo responde aos estímulos ambientais, este processo é denominado homeostase. Neste caso, já que o processo ocorre ao nível de uma célula, seria a homeostase celular. Daí que define-se manutenção da homeostase celular. É ao nível da membrana plasmática em que esse processo vai ser regulado, neste caso, para poder ocorrer da melhor forma possível. De seguida, temos a outra estrutura ou a outra organela celular, que seria o ribossoma. O ribossoma é uma das principais organelas celulares que visa garantir um processo muito importante, que seria a síntese das proteínas ao nível das células. Deixa-me só apagar para que possam ter uma melhor gestão do espaço. Iremos abordar agora
o que seria o ribossomo. De uma forma mais detalhada, o ribossomo. O ribossomos, definimos o ribossomos como uma organela importante que visa garantir a síntese de proteínas ao nível da célula. Então, o ribossomos é responsável por sintetizar proteínas. Ela é responsável pela síntese de proteínas. E nada mais e nada menos que sintetizar as proteínas, ela também seria responsável pela produção das proteínas. A quebra de uma proteína, ela vai formar um conjunto de aminoácidos. Isto ocorre quando se trata do processo da digestão, quando nós vamos ter a digestão mecânica, que vamos receber uma certa proteína, é que do processo da digestão, neste caso da trituração, nós vamos passar por dois tipos de digestão, que será a digestão mecânica e a digestão química. O processo da síntese de proteínas e a produção de proteínas, ela vai ocorrer ao nível dos ribossomos, onde a partir eles atuam como uma rede filamentosa, na qual vamos ter a quebra de uma proteína em que vai formar uma cadeia de aminoácidos. Em que a quebra de uma proteína, ela vai formar uma cadeia ou sequência de aminoácidos. Ao nível da organela celular ribossômica, nós vamos ter o processo da sintetização das proteínas e também teremos a produção das proteínas. Bom, a questão que não pode se calar é como é que ocorre o processo da síntese de proteínas e como é que ocorre o processo da produção de proteínas. A resposta seria: a quebra de uma proteína, neste caso a síntese seria a quebra da proteína. A quebra de uma proteína, ela vai formar uma sequência ou uma cadeia de aminoácidos. E a junção dos aminoácidos ou a união dos aminoácidos, eles formam novamente uma proteína. Isto é, a partir de uma proteína, eu terei um aminoácido. E a partir de um aminoácido, eu terei uma proteína. E este processo ocorre ao nível dos ribossomos. Então, a síntese de proteínas, ela vai formar uma cadeia ou uma sequência de aminoácidos. A junção das proteínas, elas vão formar a junção dos aminoácidos, eles vão formar uma proteína. Neste caso, esta seria a resposta do porquê que ocorre a síntese de proteínas e porquê que novamente vai ocorrer o processo de produção das mesmas proteínas. Em seguida, vamos falar um pouco mais a fundo daquilo que é a célula eucariótica. A célula eucariótica é uma das células muito mais cruciais de ser aprofundada ou de ser estudada. Isto é, porque é o nível das células eucarióticas onde nós vamos encontrar as células eucarióticas animais e as células eucarióticas vegetais. Vamos primeiro falar do núcleo. Vamos abordar primeiro acerca do núcleo, pois o núcleo é uma das organelas muito importantes naquilo que diz respeito à
à célula. Diferentemente das células procarióticas, nós vamos encontrar o material genético disperso ao nível do citoplasma pela ausência do núcleo. E vamos encontrar o material genético definido ao nível do núcleo nas células eucarióticas, pois lá temos a presença do núcleo. Então, quanto nas células eucarióticas, nós vamos encontrar um núcleo. Vamos encontrar um núcleo. Então, o núcleo seria uma organela celular crucial, pois ela armazena a informação genética e controla as atividades da célula. O núcleo, o material genético, ele vai ser armazenado a partir do núcleo. Então, é o nível do núcleo em que vamos ter armazenamento e o armazenamento do DNA, e controla as atividades da célula. Controla todas as atividades da célula. Todas as atividades da célula. Uma das perguntas muito importantes que não pode se calar seria: o que seriam atividades celulares? Atividades celulares seria nada mais nada menos a todos os processos que ocorrem dentro da célula. Estes seriam os processos ou seriam as atividades celulares. Uma das atividades celulares importantes que ocorre ao nível da célula é a divisão celular. Divisão celular que seria o processo em que uma célula vai se dividir, originando duas células ou mais. Ao nível da divisão celular, ou a divisão celular, ela seria uma das atividades da célula. E essa atividade celular, que é a divisão celular, ela é controlada a partir do núcleo, pois o núcleo ele vai armazenar toda a informação genética e vai controlar todas as atividades que ocorrem ao nível da célula. Uma das atividades que é aqui definida, que seria a divisão celular. Uma das atividades seria a divisão celular. A segunda atividade seria o transporte de substâncias. Teríamos uma outra atividade que seria a síntese. A síntese de proteínas é uma atividade celular, síntese de proteínas, e diversos outros tipos de atividades que serão controladas a partir do núcleo. A membrana do núcleo ele é constituído por 4 pontos principais. Vamos encontrar um dos pontos principais, que seria o nucleoplasma. Vamos encontrar o nucleoplasma. Vamos encontrar o envelope nuclear. Vamos encontrar o nucleolo. E por fim, vamos encontrar o nucleoplasma. Definimos que temos o nucleolo, o envelope nuclear, nucleolo, e temos a cromatina. Então, essas seriam um dos pontos que vão compor o núcleo. De seguida, temos uma outra organela celular, que seria a mitocôndria. Mas antes de abordarmos acerca da mitocôndria, é necessário perceber o que é que ocorre ao nível destes processos. Ao nível do núcleo, vamos encontrar os processos quando ocorre a formação de substâncias ou formação de organelas, tais como
ao nível do núcleo. Vamos formar lipossomos ao nível do núcleo. Vamos ter a formação de lipossomos ao nível do núcleo e vamos ter diversos outros tipos de processos. Abordando aquilo que seria a mitocôndria. Mitocôndria seria um processo muito importante que aqui merece ser estudado. A mitocôndria é uma organela celular em que vai ocorrer um processo da respiração celular. Neste caso, seria a respiração celular seria a troca gasosa que vai ocorrer ao nível do nosso organismo. Neste caso, que seria a absorção do oxigênio e seria a expressão ou a retirada do dióxido de carbono que vai ocorrer ao nível dos alvéolos pulmonares. Nós vamos falar da mitocôndria. Definimos a mitocôndria como uma organela celular responsável pela respiração celular. Respiração celular. Respiração celular. Respiração celular. A respiração celular ela vai ocorrer ao nível das células, mas nós devemos tentar perceber, ou devemos perceber uma coisa: a respiração celular ela ocorre em diversos tipos de células. Existem dois tipos de respiração celular, onde temos a respiração aeróbica, e temos a respiração anaeróbica. Onde, ao nível da respiração aeróbica, nós teremos a presença do oxigênio. E ao nível da respiração anaeróbica, não temos a presença do oxigênio. A respiração aeróbica é a respiração em que nós, os seres vivos, vamos realizar. E a respiração anaeróbica é uma respiração em que ocorre sem a presença do oxigênio. Um dos exemplos mais importantes, um dos exemplos mais conhecidos que ocorre ao nível da respiração anaeróbica seria a fermentação. A fermentação é um tipo de processo que ocorre com a ausência do oxigênio e com a presença do dióxido de carbono. A respiração anaeróbica, nós teremos a fermentação como um processo anaeróbico e teríamos a respiração vital como um processo aeróbico. Dissemos que é ao nível da respiração anaeróbica em que teremos a presença do dióxido de carbono e aqui nós temos a ausência do dióxido de carbono. Então, ao nível da respiração anaeróbica temos a ausência do oxigênio, mas sim a presença do dióxido de carbono. E ao nível da respiração aeróbica nós temos a ausência do dióxido de carbono e a presença do oxigênio. Então, este é o processo que ocorre ao nível da respiração celular. Temos dois tipos de processos que ocorrem. E ao nível da mitocôndria, neste caso, sendo como uma organela de células vivas, vai ocorrer o processo da respiração celular aeróbica. É o processo da respiração celular aeróbica, que ocorre com a presença do oxigênio. Bom, mais uma vez, nos exames de admissão das diferentes instituições superiores públicas de Moçambique e de outros países, eles têm cobrado questões relacionadas à respiração celular da seguinte maneira. Uma das questões pode aparecer: em qual das respirações vai ocorrer o processo, em qual dos processos ocorre a respiração com a presença do oxigênio? E a resposta correta seria: o processo em que ocorre a respiração com a presença do oxigênio seria um processo aeróbico. E aí pode aparecer diversas alternativas. Uma das alternativas pode aparecer aeróbico,
anaeróbica, a seguinte alternativa pode aparecer anaeróbica, pode aparecer a mitocôndria, pode aparecer fermentação, e a resposta correta seria a respiração aeróbica. Aprofundando mais o que seria a mitocôndria, nós temos que a da mitocôndria que vai ocorrer o processo de respiração celular aeróbica com a presença do oxigênio. A respiração ela vai ocorrer a partir de um tipo de energia, né? Ou energia que vamos usar, que sempre usamos, é uma energia denominada ATP. É a energia responsável ou a energia que nós possuímos, a energia que ocorre ao nível da respiração celular é denominada ATP. ATP é uma sigla que significa adenosina trifosfato, que vai ocorrer a partir dos processos da respiração celular e também dos processos da composição química da célula. Nós também vamos ter aqui a equação da respiração celular, mas antes de aprofundar na equação da respiração celular, vamos tentar perceber como é que o processo mitocondrial ocorre dentro da célula. Ao nível da célula, nós vamos ter uma dupla membrana, em que esta membrana ela vai permitir com que a célula ela possa realizar diversos tipos de respiração, o processo da respiração celular, onde teremos uma crista mitocondrial, que lá encontra-se presente ao nível da célula. Ao nível da mitocôndria, nós temos a equação geral, neste caso, que seria a equação, pode ser a equação da mitocôndria ou pode ser simplesmente a equação da respiração celular aeróbica. É muito importante referir o termo aeróbica, pois é uma das formas de diferenciar os tipos de respiração que já havíamos mencionado há bocado. Temos a equação geral da respiração celular, onde teremos a fixação da molécula de glicose, C6H12O6, mais dióxido de carbono. Nós vamos formar oxigênio mais uma molécula de água mais 38 ATPs. Estes 38 ATPs ele vai ser como resultado final daquilo que é o processo da respiração celular. Pois nós, ao nível da respiração celular, nós vamos encontrar 3 etapas principais. Onde a primeira etapa seria a glicólise, de seguida temos o processo do ciclo de Krebs e temos a cadeia respiratória. Então, esses são os processos que ocorrem ao nível da respiração celular. Um dos processos seria a glicólise, vamos ter a glicólise, de seguida temos o ciclo de Krebs, ou, e por fim temos a cadeia respiratória ou simplesmente a oxidação fosforização oxidativa. Teremos o óxido fosforilativo ou a fosforização oxidativa. Este é o processo, ou essas são as etapas da respiração celular aeróbica. Temos primeiro a glicose, em seguida temos a fase do ciclo de Krebs, por fim temos a cadeia respiratória ou a fosforização oxidativa. Olhando para aquilo que é a cadeia ou a equação da respiração celular, existe uma coisa muito importante que devemos referir. A respiração celular, a equação da respiração celular é o inverso da equação da fotossíntese. A fotossíntese é um dos processos importantes para
neste caso, que seria o processo de conversão da energia luminosa em energia química. Então, este processo é um processo denominado fotossíntese. Iremos abordar ao decorrer da aula. Olhando para a equação da radiação solar, aquilo que seria o balanço, né, da equação, nós teremos, na parte dos reagentes, temos 6 oxigênios, na parte dos produtos temos 2 oxigênios. Então, colocando 6 oxigênios aqui, 6 átomos de oxigênio, teríamos 12 na parte dos produtos e teríamos 6 na parte dos reagentes. Vindo para a parte do hidrogênio, nós teremos 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Olhando para esta organização, nós teremos aqui 6, teríamos 12 moléculas de hidrogênio, teríamos uma molécula de hidrogênio, uma molécula de oxigênio. Essa que seria a organização ou a equação da expansão celular. Seria o balanço da equação celular, que iremos ser 6 a dar 12, ou 6 mais dióxido de carbono. Vamos formar oxigênio mais água, molécula de água, mais 38 ATP, que seria adenosina trifosfato. Olhando para aquilo que é o processo da mitocôndria, a principal função da mitocôndria é a respiração celular. A respiração celular ela vai ocorrer ao nível da mitocôndria. De seguida, temos uma das organelas celulares que visa ocorrer ao nível de seres eucarióticos vegetais, que seria o cloroplasto, né? O cloroplasto seria a organela celular que vai ocorrer ao nível de seres eucarióticos vegetais. Mas antes de abordarmos do cloroplasto, existe uma outra organela principal que tem a função de empacotamento, distribuição de substâncias ao nível da célula. Esta organela recebe o nome de complexo de Golgi, ou simplesmente aparelho de Golgi. Nós temos aqui o complexo de Golgi. Temos um processo denominado complexo de Golgi. O processo do complexo de Golgi, ou simplesmente aparelho de Golgi, é um processo que vai ocorrer ao nível das células, especialmente das células animais, em que vamos ter o empacotamento, a distribuição e o transporte de substâncias ao nível das células. Isto também acontece ao nível do retículo endoplasmático, onde atua como uma rede de distribuição de substâncias das células, onde vamos ter 2 tipos de retículos. Teremos um retículo endoplasmático rugoso e teremos um retículo endoplasmático liso, cujo retículo endoplasmático rugoso nós vamos ter a síntese das proteínas devido aos grãos maiores que lá se encontram. E ao nível da síntese, ao nível do retículo endoplasmático liso, nós vamos ter um processo da síntese lipídica ou a síntese dos lípidos. Neste caso seriam 2 lípidos. Ao nível do complexo de Golgi, nós dissemos que ocorre o processo do empacotamento, distribuição, empacotamento, a distribuição deve ser alguma coisa, modificação, empacotamento, modificação e distribuição. De substâncias. Distribuição de substâncias na célula. Distribuição de substâncias na célula. Este processo ocorre
ao nível do complexo de Golgi. É ao nível do complexo de Golgi onde nós vamos ter a produção ou a formação de uma outra organela celular em que vai atuar um processo de digestão intracelular. A digestão intracelular ela vai ocorrer dentro de células, daí que se dá o nome de intracelular. Pois, se uma digestão ocorresse externamente, daria-se o nome da divisão ou da digestão extracelular. Ao nível do complexo de Golgi, nós vamos ter a formação de uma outra organela denominada lisossomos. Os lisossomos, eles são responsáveis nada mais e nada menos pela digestão intracelular. Uma das questões de exame de admissão aparece uma questão seguinte: em quais organelas ocorre o processo da digestão celular? Uma das questões aparece mitocôndria, a outra alternativa aparece membrana plasmática, a segunda alternativa pode aparecer lisossomos, pode aparecer complexo de Golgi e diversas outras organelas. Referi que o exame de admissão de 2025 de Biologia da Universidade de Eduardo Mondlane, a primeira questão perguntava qual é a figura ilustra qual das organelas celulares. E a figura ilustrava uma das organelas celulares importantes, que seria a organela responsável pelo empacotamento, modificação, distribuição de substâncias da célula, que seria o complexo de Golgi. De referir que complexo de Golgi é a mesma coisa que dizer aparelho de Golgi, aparelho golgiense e simplesmente complexo de Golgi. Se está a gostar do vídeo, deixe ficar aquilo que é o seu comentário para as próximas melhorias dos próximos vídeos. Vamos abordar agora aquilo que seria um processo importante que vai ocorrer ao nível das plantas ou ao nível das células vegetais, que seria um processo denominado cloroplastos, uma organela importante denominada cloroplastos. O cloroplastos seria a junção de dois pontos importantes, onde teremos cloroplasto, temos o cloro e teremos o plasto. Teremos o cloro e teremos o plasto. O cloro a que se refere é do termo clorofila. E o plasto refere-se aos organelos que vão encontrar-se lá presentes ao nível da célula. Neste caso, nós temos os tilacoides que vamos encontrar dentro dos plastos, neste caso. Existem também estruturas empiladas que vamos encontrar ao nível do plasto. Daí que a junção do cloroplasto seria a junção de clorofila mais a junção das organelas ou das estruturas que vamos encontrar ao nível do plasto. Neste caso, uma das estruturas que vamos encontrar seria o tilacoide. Eles vão juntos formar esta organela responsável pela fotossíntese. Vamos tentar perceber como que ocorre o processo de fotossíntese ao nível das células vegetais. O cloroplasto definimos ele como uma organela celular responsável pela fotossíntese. Antes de tentarmos aprofundar o que seria o cloroplasto, devemos tentar perceber aquilo que seria o processo fotossintético. Nós definimos o cloroplasto como responsável pela fotossíntese. Aprofundando mais aquilo que seria a fotossíntese seria um processo de conversão da energia luminosa em energia química, onde nós vamos ter a radiação solar, vamos ter
a radiação solar, que será convertida em uma energia química. Será energia química. Vamos tentar perceber como é que esse processo ocorre, ou quais são as fases da fotossíntese. As fases da fotossíntese, temos duas fases principais. Temos a fase química, ou a fase clara, e temos a fase escura. Neste caso, é uma das fases que também vai ocorrer ao nível da fotossíntese. A fotossíntese, ela é responsável por dar uma coloração verde às plantas. E este processo de coloração verde às plantas ocorre dentro da fotossíntese. Mas a principal função da fotossíntese é garantir a alimentação e a formação da própria energia, a formação energética das plantas. De uma forma mais alinhada, de uma forma mais simples, as plantas elas são seres autotróficos devido a um processo que lá ocorre. E este processo é um processo fotossintético que visa garantir no processo de alimentação que vamos ter a glicose, que vai servir de alimento da planta e também alimento para os organismos heterotróficos. Um dos organismos heterotróficos é o ser humano. O ser humano é heterotrófico, pois ele não produz o seu próprio alimento, diferentemente das plantas, que vão produzir o seu próprio alimento e vão ser fonte de energia das próprias plantas. Daí que elas são autotróficas. A molécula de glicose, ela vai servir de alimentação da planta e também vai servir de alimentação para o próprio organismo vivo ou para outros seres humanos. E teremos a formação da energia ao nível das plantas. Uma das organelas, um dos pontos principais, que seria a clorofila. A clorofila, ela é responsável pela coloração verde das plantas. Pela coloração verde das plantas. Pela coloração verde das plantas. A coloração verde das plantas ela vai ocorrer a partir de uma organela responsável por esta coloração verde, denominada clorofila. Temos as fases química e a fase escura, que vai ocorrer ao nível da fotossíntese, ao nível das fases da fotossíntese. Existem fatores que influenciam para que possa ocorrer o processo da fotossíntese. Um dos fatores importantes é a intensidade luminosa. A intensidade luminosa é um dos fatores importantes que visa garantir que este processo ocorra. No ecossistema aquático, ou falando da oceanografia, nós definimos a fotossíntese como um processo de conversão de energia luminosa em energia química em que os micro-organismos aquáticos da parte superior da zona fótica aquática eles vão poder servir isso de sua alimentação para os outros organismos das zonas afótica e da zona oligofótica. Falando da fotossíntese, nós definimos a fotossíntese sendo um processo que vai ocorrer ao nível dos cloroplastos. E definimos, por sua vez, o cloroplasto como a junção do cloro e do plasto, onde o cloroplasto refere-se ao processo da clorofila e o plasto refere-se a diversos processos que vão ocorrer ao nível do plasto, onde temos tilacoide e diversos outros processos, onde temos pilhas empilhadas em formatos de discos. Esse é um processo que vamos aprofundar na próxima aula relacionada ao processo do cloroplasto. Vamos falar também dos plastídeos, vamos falar como é que ocorre o processo da retirada da água das plantas, este processo que vamos falar dos estômagos, vamos falar dos estomas, vamos falar dos postíbulos, vamos falar das células guardas,
como que esses processos eles ocorrem. Então, por fim, deixamos ficar aquilo que é o encerramento da segunda aula do canal Biofácil. Muito obrigado pela atenção dispensada. Se gostou do vídeo, subscreva-se e partilhe com mais gente. De referir que este canal visa transmitir conteúdos relacionados à biologia de uma maneira mais sólida e de uma forma abrangente. Um beijo no coração, até mais.